A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 424 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A matéria é um embusteirismo grosseiro e simbólico de vida. Devido ser um ser provisório de vida passageira e transitória, por ser a matéria um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. Então é o maior embuste de todos os tempos. Embuste quer dizer uma coisa grosseira, simbolismo puro. E assim, terminando os mistérios, terminando os enigmas, terminando os fenômenos e os finitos e os transfinitos, porque na cultura racional não existe nada disso, porque a cultura racional tem pontos de definição da verdadeira origem da humanidade com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações. Não existe na cultura racional finitos nem transfinitos. É o princípio e o fim de tudo, do verdadeiro estado natural de todos. E essa energia do mundo racional está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, findando-se assim a morte, porque todos passaram a conhecer como poderão voltar para o seu estado verdadeiro natural. Definição completa da verdadeira origem do animal de origem racional, e por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E aí estão os esclarecimentos completos para ver a concórdia brilhar, para ver a fraternidade brilhar, para ver o verdadeiro amor brilhar, para ver a paz brilhar entre todos. Porque o raciocínio une toda a humanidade, une universalmente. E no pensamento a discórdia de toda a humanidade. E a discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. A humanidade é muito esquisita, porque todos estão vivendo sem saber o porquê todos assim é e o porquê todos assim são. Um bando de estudantes de cultura racional fazendo propaganda em todas as nações do mundo. A propaganda da fase da racionalização dos povos, para que toda a humanidade conheça o mundo de sua raça e saiba como voltar para ele. E todos esses e essas que estão fazendo essa grande propaganda em todas as nações do mundo, por livre e espontânea vontade, porque já foram beneficiados pela cultura racional, e por gratidão e em recompensa dos benefícios do que já receberam, fazem a propaganda por livre e espontânea vontade. A vontade é de fazer o pensador deixar de pensar para raciocinar. Porque quem está comandando a natureza já não é mais a energia elétrica e magnética, e sim a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade, para que volte ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando dia e noite, noite e dia, a cultura racional, para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal.
e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria, que cada vez piora mais. Piora mais porque chegou o fim da fase do animal racional. E é por isso que há esse grande sofrimento. É mesmo por haver essa mudança natural da natureza. Quem está comandando a natureza é a energia racional. A energia da desmaterialização da máquina do raciocínio, para que todos possam voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, por saber que a natureza mudou de fase. Não querem mais ficar ligados nessas duas energias do chão, pensando, imaginando, porque sabem que vão se transformar em bicho irracional, porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. A fase é racional. Quem não desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, não pode voltar para o mundo racional. A fase é do desenvolvimento do raciocínio, da desmaterialização primeiro. E quem pensar ligados nessas duas energias aí do chão, fica ligados às transformações naturais da natureza e se transformarão em bicho irracional, como já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque a natureza é de transformação. Se transforma naturalmente de uma vida para outra, porque estão ligados às transformações naturais da natureza. A fase racional, a fase do terceiro milênio. Quem não desenvolver o seu raciocínio está fora do natural da natureza. A natureza não é mais do pensamento e da imaginação. E por isso quem está comandando a natureza é a energia racional. É a energia do desenvolvimento do raciocínio para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é a concórdia, todos concordando com todos. Agora, quem pensar está fora do seu estado natural e se transformará em classes inferiores, porque não é mais a fase do pensamento e da imaginação que está comandando a natureza. E há 51 anos, aí está a fase do desenvolvimento do raciocínio imperando. Para ver que já era para muitos ter tomado conhecimento. Porque a propaganda tem sido muito grande em jornais, em revistas, em rádios e televisão. Não há quem não conheça o universo em desencanto, o conhecimento de cultura racional. Não há quem não conheça, porque a propaganda tem sido muito grande, de porta em porta, pelas praças, pelos jardins, pela imprensa, pelas rádios e televisões. Há 51 anos passados, que aí está essa grande propaganda da cultura do verdadeiro estado natural de todos, a cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, está aí o fim desse grande progresso material que vai a regresso. E por isso, aí está as diminuições dos anos de vida, pela grande poluição existente feita por esse progresso de degeneração. Progresso esse que vai matando todos aos poucos com a poluição. E já a matéria é um ser fraco, e por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E com essa poluição se destrói muito mais depressa, porque na poluição está o envenenamento pela respiração. Não há como viver para os matos onde não existe poluição. Agora, quem vive em capitais vive muito mal, porque estão sujeitos à poluição que faz com que apodreça o organismo. Hoje todos que já passaram a se conhecer procuram a vida dos matos, que é mais sadia. Porque nos matos não há poluição, porque as próprias matas absorvem a poluição. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade,
o envenenamento atmosférico, pela grande poluição que existe em todas as capitais do mundo. No Japão, a poluição é tanta que o povo precisa andar de máscara. E aqui está quase chegando a mesma coisa, porque o progresso da poluição é muito grande. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer procuram os matos, que são os lugares mais sadios para a saúde. Hoje todos querem voltar ao seu verdadeiro estado natural e por isso, estudando a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar essa energia que é do mundo racional, que está materializada no mundo mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois dela desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim de sermos assim. Até que enfim sabemos o porquê somos assim, como deixarmos de sermos assim e voltarmos ao nosso estado natural. E passamos a nos conhecer por meio da cultura racional. Hoje sabemos quem somos e sabemos o porquê assim somos. Sabemos de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não conhecêssemos cultura racional, por conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo com esse embusteirismo grosseiro que é a matéria, um ser simbólico de vida provisória e passageira, simbolismo puro. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que estamos no fim dessa deformação racional e dessa transformação racional no fim da morte. Porque agora sabemos como voltar para o nosso estado natural, porque passamos a nos conhecer na cultura racional. Nosso verdadeiro estado natural é um corpo de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação racional, porque não há efeito sem causa. Se existe esse mundo de matéria, é porque existe a sua causa, porque não há efeito sem causa. E a energia do primeiro mundo, o mundo racional, essa energia que aí está materializada na cabeça de todos, no istmo, no mesencéfalo, que é a glândula pineal, e depois dela desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, e aí chegando no seu verdadeiro estado natural. Essa energia saiu do mundo racional, e agora, sabendo como voltar para o mundo racional, que é o verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, estudando a cultura racional, para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E assim, findando a morte, por todos voltarem para o seu estado natural, e o fim desse conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Esse conjunto de ruínas reunidas, que é feito por elementos do chão, continua aí no chão. A energia que está materializada é que volta para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos o porquê somos assim. Porque quando pensavam e imaginavam, ninguém sabia dizer o porquê que era assim. Porque o pensamento não esclarecia nem a imaginação. Pensando e imaginando, ninguém sabia o porquê que era assim. Agora, na cultura do nosso verdadeiro estado natural, é que estamos sabendo por que somos assim e como deixarmos de sermos assim, porque passou-se a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele.
Hoje a vida, como estão vendo, tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer verdadeiramente, sabendo de onde são e o porquê que todos assim são, e de onde todos vieram e para onde todos vão, e quem está pensando para onde irá. Se está ligado nas transformações naturais da natureza, continua a viver aí no chão em classes inferiores. Hoje não existe mais mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos, porque chegou a solução da vida definida e definitiva, em que o pensamento e a imaginação, essas duas máquinas de lapidação, foram feitas para a preparação da humanidade. Preparar a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para ver o quanto já foram lapidados em outras reencarnações, porque são de transmontanhas reencarnações. Uma infinidade de séculos que todos vêm morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo. Já estão cansados de serem massacrados pela matéria. Agora chegou o fim desse grande massacre, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e a saber como voltar para ele. Hoje todos sabem quem é a matéria. Quem é a matéria? Um conjunto de ruínas reunidas e, por assim ser, por si mesmo se destrói. Os que conhecem cultura racional não são mais materialistas. Materialistas são os que ainda estão pensando, imaginando, guiados pelo pensamento e pela imaginação. Por isso se apaixona pela matéria, se apaixona por esse mal terráqueo, e acabam todos mal, porque continuando a pensar e a imaginar, já sabem para onde irá. Pensando e imaginando, vão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Se transforma na categoria de bicho irracional, porque valorizou a matéria acima de tudo, valorizou esse nada, esse conjunto de ruínas reunidas, como se fosse o tudo da vida. Por isso continuam a pensar e a imaginar, quer dizer, que quer ser mais lapidado, porque estão ligados a essas duas energias do chão, duas energias em transformação. Estão ligados às transformações naturais da natureza e se transformarão na classe de animal irracional, porque a natureza é de transformação. Porque no raciocínio desenvolvido não há paixões, porque quem raciocina não se apaixona por ninguém, porque não dá valor a esse conjunto de ruínas reunidas, esse embusterismo grosseiro adotado por pessoas grosseiras. Porque o raciocínio é puro, por isso nele está a concórdia. Todos concordando com todos. No meio da pureza não existe casamentos, porque são puros, limpos e perfeitos. Não existem uniões livres, porque são puros, limpos e perfeitos. No meio da pureza, muito diferente dessa deformação e transformação racional. Não existe matéria. Onde não existe matéria, brilha a pureza. As paixões são da matéria. E o culpado de serem assim são todos que aí estão nessa deformação racional. Hoje todos passando a se conhecer diz, é verdade. Nessa deformação e transformação é que existem as impurezas de tudo e por isso somos imperfeitos, cheios de defeitos e arriscado a errar demais a qualquer momento. Hoje é que conhecemos a cultura do nosso verdadeiro estado natural, é que estamos podendo fazer esse julgamento dos abusos da matéria. Porque todo materialista é abusado, abusa demais da matéria. E os abusos são os monstros, são as paixões. Estão as ruínas da humanidade. Porque quem abusa do mal acaba mal. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 425 do Histórico.